Olá, acadêmico, olá, acadêmica. Estamos finalizando esse terceiro bloco, discutindo com vocês o nosso fórum, a nossa ferramenta de comunicação, que durante todo esse espaço de formação no curso, você deverá dominá-la e entender bem o que tem dentro dela. Então é importante nós entendermos basicamente o que é um fórum e como devemos utilizá-lo como uma ferramenta de aprendizagem. Você sabe o que é um fórum? Observando aí na tela, você verá uma definição básica que aparece lá na Wikipédia. De forma simples, o fórum é uma ferramenta para páginas de internet que tem destinação direta. Ela tem o objetivo de promover debates por meio de mensagens que são publicadas. Daí porque muita gente chama um fórum também de comunidade. Então, na realidade, nesse espaço coletivo, nós registramos aquilo que nós queremos que as outras pessoas entendam, queremos que as outras pessoas leiam e, obviamente, comentem. Então, o fórum ele é uma ferramenta essencial no nosso aprendizado. Daí porque nós temos que entender como é que ele funciona. Não é colocar qualquer coisa, não é responder qualquer coisa só para estar constando a sua participação. Essa história de dar bom dia, boa tarde, boa noite pelo fórum, apenas para constar a presença, isso aí também não funciona, não. Quando nós nos portarmos, quando nós entrarmos dentro do fórum, desculpe, melhor dizendo, a ideia é que nós estejamos construindo alguma informação, que nós estejamos construindo aprendizagem. Daí porque não é qualquer tipo de postagem que vai entrar dentro do fórum. Bem, quais são os formatos que nós temos do fórum, basicamente? Existem 3 formatos essenciais e que normalmente as pessoas utilizam de muitas formas. Nós temos o chamado formato 1 para 1, é quando o professor demanda o aluno e esse responde. De repente eu posso solicitar uma informação diretamente a um aluno, eu posso escrever para o aluno A, B ou C e perguntar como é que é a prática dele, como é que ele está pensando a construção do seu aprendizado, esse é um formato. Eu tenho o formato 1 para todos, é quando o professor demanda todos os alunos e esses respondem. De repente uma pergunta pode ser postada no fórum, que se destine a qualquer dos alunos presentes no curso. E o formato 3, todos para todos. Nesse formato 3, todos para todos, qualquer um demanda os participantes e qualquer dos participantes podem responder. Qual formato nós vamos assumir? Na verdade, nós vamos assumir os 3. Nós vamos ter no nosso fórum a possibilidade de todos responderem para todos, daí porque a gente está chamando ele de comunidade virtual de aprendizagem. Todo mundo vai aprender, todo mundo ensina, todo mundo aprende. Nós vamos ter momentos em que eu, professor, vou demandar você, aluno, vou perguntar coisas diretas e claras, e em outros eu vou demandar qualquer um dos alunos que possam responder. Esse é um entendimento importante para não achar assim, o professor não está aparecendo no espaço virtual, fulano não está aparecendo. Então, entenda, qualquer pessoa pode desenvolver competências dentro desse espaço. O importante é, eu, enquanto indivíduo que estou em aprendizagem, eu estou em processo, eu tenho que adentrar no espaço de aprendizagem. Eu tenho que estar dentro desse espaço para que a aprendizagem seja de fato significativa. Quem deve utilizar o espaço virtual de aprendizagem por meio dos fóruns? A resposta é clara, direta. Todos os envolvidos em algum curso ou disciplina devem fazer uso do fórum. Lembre-se, trata-se de um espaço de construção coletiva. E aí a palavra coletiva quer dizer que é de todo mundo mesmo. É do professor, é do tutor, é do aluno. O que vai determinar a aprendizagem é a capacidade que eu tenho de interagir dentro desse fórum. E é importante lembrar que cada fórum que nós utilizarmos, ele faz parte do seu processo de avaliação também. Daí porque é tão importante que você realmente participe e participe com qualidade. E o objetivo dessa nossa conversa nesse momento é justamente discutir com você quais os elementos que garantem ou não a qualidade desse processo. Quando é que ele deve ser utilizado? Nós temos pelo menos 3 situações. Sempre que for pedido pelo professor tutor, sempre que eu demandar isso de vocês, sempre que um aluno demandar isso a partir de alguma questão de conteúdo, que é possível acontecer e vai acontecer de várias formas, e sempre que alguém quiser partilhar alguma informação relevante para o aprendizado sobre o tema que nós estamos debatendo. Então, na verdade, o fórum é para ser usado sempre. Todo tempo nós temos que usar o fórum, porque é a ferramenta de compartilhamento
mais importante que nós temos. É o espaço em que você vai exercitar dentro do Educa uma conversa direta, clara e sem muito rodeio. Então é importante você dominar a ferramenta fórum, entender como é que ela funciona. O que deve existir dentro do fórum? Pelo menos 5 possibilidades de acordo com Driscoll e Vergara. Primeiro, dentro do fórum tem que ser capaz de existir a responsabilidade individual. Nós temos que perceber como é que essa responsabilidade ela emana. Daí porque cada um dos participantes é responsável por aquilo que escreve e também pela performance do grupo. Trocando em miúdos, você é responsável pelo desenvolvimento do aprendizado do seu colega também. Então o que eu posto, ele tem que ajudar a outra pessoa a entender. Daí porque a gente chama de comunidade virtual de aprendizagem, um ambiente virtual de aprendizagem. Tudo que é postado, ele agrega valor. Então, por menor que pareça, mesmo assim, ele agrega valor. Essa é a responsabilidade individual que eu tenho, que você também deve desenvolver nesse processo. Segundo elemento, interdependência positiva. Para que nós atinjamos todos os objetivos pretendidos, todos os membros do grupo devem entender que dependem uns dos outros. Voltando para cá, isso significa dizer, para você que está agora me ouvindo, que você depende do seu colega. Então, no momento que o colega deixa de participar do fórum, você também perde em qualidade de aprendizado. Então, entenda, nós estamos trabalhando numa perspectiva coletiva. Cada membro é essencial nesse processo de aprendizagem. Então, você também precisa incentivar o seu colega, que talvez não esteja entrando nesse momento no fórum, para participar. A presença dele, significativa, não apenas colocando lá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas colocando uma informação de qualidade, vai agregar valor à sua aprendizagem também. Terceiro aspecto, habilidade colaboracional. Olha a palavrinha bonita aí, ó, colaboracional, vem de colaboração. Nós temos que desenvolver habilidades grupais que transformem o grupo efetivamente no que ele tem que ser. Um lugar de trabalho em equipe, um lugar de liderança e um lugar de solução de conflitos. Então, essa habilidade é exigida nesse processo. Lembrando, mesmo à distância, nós estamos sim construindo coletivamente, nós estamos construindo aí de forma multidisciplinar. Quarto aspecto, interação incentivadora. Os membros do grupo devem interagir para desenvolver relações interpessoais. Então é importante que você desenvolva a habilidade de se interrelacionar com os outros à sua volta. Quinto elemento, reflexão e avaliação. Todo grupo tem que refletir, tem que se avaliar. Isso significa que em algum momento nós vamos avaliar aquilo que é discutido dentro do fórum e nós queremos que vocês se manifestem também nesse sentido, produzindo posicionamentos que gerem uma avaliação coerente sobre aquilo que está sendo desenvolvido. Agora, surge uma questão que, assim, às vezes é essencial, né? O que eu quero como professor quando eu peço alguma coisa para vocês? Às vezes, eu peço A e a resposta é B, C e D. Então é importante nós entendermos algumas coisas já de saída. São essenciais, são preliminares, mas é importante você entender. Quando eu, enquanto professor, peço que você escreva um comentário, o que eu espero de você? Eu espero que você, aluno, seja capaz de produzir um texto curto, preciso e claro. O que é um texto curto? Não é preciso um texto de 10, 15 linhas, mas é um texto pequeno em que você se posicione sobre um determinado assunto. Que não precisa ser um grande posicionamento, com uma justificativa plena, mas basicamente é o porquê você pensa dessa forma. Então, quando eu disser um comentário, eu espero que você possa fazer essa ação específica. Se eu pedir um comentário com justificativo, o que eu espero de você, aluno? Eu espero que você produza esse texto curto, preciso e claro, mas que você indique os motivos do posicionamento adotado em relação à questão do fórum. Então, não é apenas dizer que concorda ou não, mas é se posicionar, dizer de forma clara, direta, porque você assume essa postura. Se eu pedir de você, acadêmico, uma análise, o que eu espero que você escreva no fórum? Bem, eu preciso entender que a análise pressupõe a decomposição. O que é? Eu dividi o objeto em múltiplas partes.
Então, quando eu divido uma situação em múltiplas partes, eu tenho que explicar a relação entre cada uma dessas partes. Não é apenas dizer que existe A, B ou C, mas eu tenho que dizer como é que elas se relacionam, A com B, e quais as relações que esses objetos A e B têm com o universo à minha volta. Por exemplo, se eu pedir uma situação concreta do seu espaço de trabalho, e eu pedir que você analise a situação, seja num estudo de caso, seja numa questão direta, você precisa entender isso ao me responder. Você precisa entender que você tem que mostrar as várias partes e como é que elas se relacionam para a construção desse aprendizado. Se eu pedir, por exemplo, uma síntese, a síntese é justamente o contrário. Em poucas palavras, eu pego o que o autor expressou, os autores expressaram, e eu vou aproveitar parte dessas ideias, estabelecendo padrões e generalizações diversas. Na realidade é o contrário, né? Enquanto que na análise eu pego o todo e divido, na síntese eu pego as várias partes e tento criar um todo, usando as ideias que estão à minha volta. É possível isso acontecer? Claro! Nós vamos ter momentos em que nós vamos colocar atividades, questões, estudos de caso, em que você vai precisar desenvolver a atividade síntese. Você vai precisar exercitar a sua capacidade de sintetizar situações ou tentar generalizar a ponto de entender a situação à sua volta. O que eu vou querer quando eu pedir para que você faça uma avaliação ou emita um juízo de valor, faça um julgamento? Se espera que você possa produzir um texto curto, preciso e claro, em que você se manifeste pessoalmente sobre um determinado assunto. A ideia é que você possa, sim, se manifestar, possa produzir um pensamento que seja só seu, um pensamento que possa produzir um crescimento geral. Essas são apenas sugestões preliminares. Outras atividades vão surgir dentro do fórum, ou dentro dos exercícios, ou dentro das provas. O importante é você entender. Siga as orientações da questão, tente de forma mais clara possível escrever o que você pensa. Esse exercício que nós fazemos agora é essencial para que você no futuro, ao ser um aluno de algum dos cursos de graduação da Uniteams, do sistema UAB, possa desenvolver bem as suas atividades. E, na maioria dos casos, esse é um ponto difícil de interrelacionar. Às vezes demora muito tempo para o aluno pegar isso. Então, vamos exercitar essa atividade. Lá no fórum já tem um espaço para você exercitar agora, que vai exigir de você a capacidade de você sintetizar tudo o que nós vimos nessa aula 3 de hoje. Lembre-se, nós estamos estudando etiqueta na internet, nós vimos a posição do professor e agora nós vimos o posicionamento do fórum. Vamos brincar de sintetizar? Brincar e aprender? Vá agora à ferramenta fórum e veja o que nós tensionamos para que você exercite nessa aula de hoje.